Primeiro, Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses. Capítulo 3. E ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Às vezes nós temos que prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. E às vezes reler aquela passagem, aquele ensinamento, aquele entendimento, aquela lição, aquilo vai trazer um benefício para nós. Está dizendo que às vezes temos que escrever a mesma coisa. E não podemos ter vergonha. Eu lembro de um pregador que ele escreveu um livro chamado Planos, Propósitos e Práticas. Ele disse quantas vezes, ele tinha uma mensagem e Deus levava ele para a mensagem anterior. Aí ele ia, Deus levava ele para outra mensagem que ele já tinha dado. Disse, Deus, parece que eu estou com um estoque vazio. O que está acontecendo? Eu lembro do meu tempo de seminário, eu tinha um professor que já é falecido, esse pastor, ele dizia, olha, o bom pregador, ele tem uma mensagem de manhã, tem uma tarde, tem outra noite. Eu falei, opa, quero ser esse, Quero ter sempre fatura. Mas aí ele mostrou, esse pregador, que não. Às vezes Deus insiste num assunto, porque aquele assunto tem muitas coisas. Para você entender, João capítulo 4, vamos ver isso aqui. João capítulo 4. Versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Então não foi a primeira vez, foi a segunda. A segunda vez, a palavra vem ao seu coração. A mesma mensagem, o mesmo ensinamento, ele vem. E você deve prestar atenção. Não, eu já conheço a palavra, já conheço essa mensagem. Não. Fica atento. Se ele está falando dessa maneira, preste atenção. Mas eu conheço essa história. Não, não é história. O pregador não conta história, o pregador dá a mensagem. Agora o pastor sempre prega, mas quem fala é Deus. Fica atento ao que Deus quer falar contigo naquela palavra, que você já conhece, aquela passagem bíblica, aquela história bíblica, você conhece bem, mas fica atento ao que Deus está querendo falar para você, como agora. Vamos para Lucas capítulo 19. Quem não conhece a história de Zaqueu? Mas não é a história que queremos. Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus está passando como nunca por essa nação. Pode ter certeza disso. Eu contei em 1986, 87, mas foi 86. Eu tinha reunião de manhã, no sábado, dentro da tinha gravação, e à noite, à tarde, estávamos livres, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha um irmão, tenho um irmão, que ele era jogador de futebol, e ele jogava num clube lá do Rio. E minha mãe disse, vamos assistir o jogo do seu irmão? Eu disse, mãe, não, vamos. Eu já era pregador. E eu fui assistir. Fui em cadeiras, naquela época tinha cadeiras, acho que tinha geral, que o pessoal ficava em pé, que bancada, eu fui para as cadeiras. Mas tinha uma turminha atrás, era tanto palavrão, tanta palavra. Lembra da época do Walkman? Eu peguei o Walkman, taquei o fone aqui, e eu fiquei escutando o missionário Davi Miranda. Lembra? Já falecido já. Eu fui até no enterro dele, no velório dele eu fui. E era pouco. Por que eu estou falando do missionário Davi Miranda, um grande homem de Deus, que já é falecido, já está na glória? Mas o que eu falei dele? Porque naquela época, quase igreja nenhuma tinha programa de rádio. Nós tínhamos programa sim, eu lembro, na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro, tínhamos uma outra rádio também à noite, mas era horário comprado, uma hora assim. E ele não, já tinha uma rádio, já o dia todo, ficava o dia todo pregando. Então o pessoal, o jogo comendo solto lá, eu escutando, aleluia, irmãos, glória a Deus, Estava lá escutando o nosso irmão missionário Davi Miranda. Mas por que eu estou falando? Que quase não tinha programa. Hoje, tem dia que você pega assim, vai trocando de canal no carro, principalmente, você conta 3, 4, 5, 6 igrejas, 7 igrejas ao mesmo tempo. Você pega 3, 4, 5 igrejas, tem 24 horas. Você pega programa de sábado de manhã, às vezes você pega assim na televisão, tem várias igrejas ao mesmo tempo. Jesus está passando. Aproveite, muita gente não está aproveitando. Esse homem aproveitou. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico.
duas posições aqui, era chefe dos publicanos, os cobradores de impostos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus. Quando eu me converti, o pessoal falava muito isso, o evangelho é para quem não tem nada na vida, é para a pessoa desesperada. Hoje não. A Bíblia diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E hoje você vê, antes falávamos sobre isso, um jogador de futebol está no vestiário, e lá uma pessoa lá jogava arruda, jogava mais não sei o que, cachaça, não sei mais o que, benzia lá o local. Hoje você vê os jogadores orando. Isso em todos os clubes. Eu estava no outro dia olhando e disse assim, rapaz, todos os goleiros eram evangélicos. Estava um clássico, eu não vou falar o clássico, né? De um lado estava um crente, do outro lado estava outro crente. Que é dois evangélicos, dois irmãos em Cristo, né? E aí você vê como é que está tudo. Hoje, nós temos uma associação de juristas, juízes, que são evangélicos. Nós cantamos a associação de homens, negócios, empresários. E acredite se quiser, até de político. Então, o evangelho está sendo pregado. Hoje, não é o pobre ou o rico, todos. Porque é verdade que o homem ele foi criado por Deus e para Deus. Ele tem dentro de si vontade de conhecer o seu Criador. Até aquele mais convicto ateu, ele tem vontade de conhecer o divino. Ele tem, por isso ele se opõe de uma maneira tão forte, vamos dizer, tão forte, é porque ele tem vontade de conhecer, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Pode ter certeza, o homem tem vontade dentro dele de conhecer o divino, e esse homem queria conhecê-lo, mas aí diz algo aqui, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aí o que eu falei, tem muita gente que quer ver Jesus, não está podendo. Às vezes é um homem dentro de casa, ele é um casado com uma evangélica, e ele quer ver Jesus, mas não pode, por causa do testemunho da esposa. Nós temos que tomar cuidado. Nós vamos ver que a nossa vida é para despertar nas pessoas o desejo delas conhecerem Cristo. Se nós não estamos fazendo, estamos falhando, porque a nossa missão é despertar nas pessoas. Paulo disse que estar com Cristo é o quê? Comparavelmente melhor. Então era melhor todo mundo ir embora. Aceitou Jesus, o pastor vai sepultar aqui o velho homem, mas devia sepultar tudo. E sepultar mesmo a pessoa, ela quando sai da água, só um corpo só e mandar sepultar. Não. Você ficou para ser testemunha do Evangelho. Porque você pode se perder, se for na caminhada. Então, bom seria ir embora. Não, você tem que ficar para dar o testemunho. Mas voltando, quantas pessoas então querem ver Jesus e não podem por causa de outras? É a esposa que quer conhecer, mas o marido... Entendam, o filho que quer ver, mas o pai, a mãe, ou o pai e a mãe que quer conhecer, mas o filho, a filha, o patrão que quer conhecer, mas o cooperador lá, o colaborador, entenda, ou o colaborador que quer conhecer, mas o patrão, nós temos que ver isso. A multidão estava impedindo, Zaqueu era de pequena estatura. O que ele teve que fazer? E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Preste atenção na ordem do Senhor. Nós temos que obedecer o que Ele está falando. Zaqueu poderia dizer, espere um pouco, eu sou um homem rico, eu sou chefe dos publicanos, eu estou acostumado a dar ordem e não receber ordens. O Senhor está me dando uma ordem? Não. A Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Zaqueu fez isso, sabe o que ele fez? E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Com alegria receba a palavra de Deus. Com alegria execute, faça o que Deus... Desça, você tem que descer. Se Deus manda perdoar, com alegria. Não aquilo que eu digo para vocês, eu só perdoo porque Deus está mandando, porque por mim eu não perdoaria. Não, não é assim. Tem que ser com alegria, obedecer a Ele fazer, e depressa. Se Ele diz que é depressa, tem que ser depressa, e às vezes a pessoa demora, e perde. Então, a pessoa tem que ser rápida em obedecer a Deus. Zaqueu agiu com alegria, obedeceu a Deus com alegria, é o que temos que fazer. Não importa o que Ele está mandando você fazer, faça. Atenda à voz do Senhor, fique atento àquilo que Deus está falando na reunião.
E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Isso acontece na família, acontece no trabalho, pessoa que tem uma vida, às vezes, devassa, ou uma vida de vícios, uma vida desregrada, e de repente ele se converte, e agora é crente. Agora é o crentinho, agora é o santinho. No começo é assim mesmo, mas com o tempo eles vão notando. Aí que vale o nosso testemunho. Criticaram o Zaqueu. Ele entra para ser hóspede de um pecador. Esse Zaqueu é um pecador. Esse Zaqueu é um cobrador de impostos. O publicano, ele era o modelo, o tipo do pecador, o símbolo do pecador. E ele era então um homem odiado pelo povo. E Jesus entrou na casa dele. Mas aí veio a nossa mensagem. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Eu creio que nessa hora, ele já calou a boca da metade. Porque o homem chamado publicano, ele era cobrador de impostos, ele praticava avareza, ele amava o dinheiro, ele fazia qualquer coisa pelo dinheiro. E o Zaqueu está dizendo agora: eu dou metade dos meus bens aos pobres. O que a Bíblia diz: a fé sem obras está morta. Então não adianta, a pessoa tem que mostrar que mudou. E como é que você tem se mostrado para a sua família? Será que estamos sendo testemunhas do Evangelho para a nossa casa, para a nossa família? Será que estamos verdadeiramente sendo testemunha do amor? Ou estamos impedindo as pessoas de olharem para Jesus? Porque alguém diz: eu ser crente como meu marido, Deus me livre. Ser crente como a minha esposa, Deus me livre. Ser como o meu pai, como a minha mãe. Ser como o meu filho, a minha filha. Ou ser como o meu chefe. Ou ser como aquele colaborador. Não. Uma senhora deu um testemunho, vocês ouviram, bonito. O marido dela, ela era uma mulher muito nervosa, muito agitada, ciumenta, aquele negócio todo, e entrava em depressão constantemente. Mas aí, assistindo na televisão, ela foi para a igreja. Chegou lá na igreja, o pastor deu uma palavra. Eu lembro da palavra, Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edificou lá. Disse: Jesus, eu quero ser essa mulher sábia. Eu quero despertar no meu marido o desejo de conhecer a Cristo também. Jesus, muda em mim o que tem que ser mudado. O Senhor tem liberdade. Eu quero que o Senhor me faça a mulher que o Senhor quer que eu seja realmente para o meu marido, para a minha família. E o marido começou a notar. Aquela mulher briguenta já não tinha mais. Aquela mulher que constantemente estava com depressão, não saía do quarto, acabou. E aquilo começou a mexer com ele. Ele disse: eu vou lá para ver. Foi e viu. Uma palavra também falou com ele. E o dia que vocês vão lembrar desse testemunho, o dia que ela estava passando a camisa dele, ela disse: eu nunca pensei na minha vida que eu ia a passar a camisa de obreiro do meu marido. Ele se tornou obreiro na casa de Deus. Ela foi uma testemunha. Ela não foi um atrapalho. Não seja a pessoa, o ser humano tem. O seu marido quer conhecer Jesus, sua esposa quer conhecer, seu pai quer conhecer, sua mãe quer conhecer, seu filho quer conhecer, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu cunhado, sua cunhada, seu filho, sua filha, nora, genro, neto, todo homem quer conhecer. A igreja tem que acordar, tem que despertar. Será que estamos levando Jesus para casa? Zaqueu levou Jesus para casa. Jairo levou Jesus para casa e trouxe a filha dele de volta. Pedro levou Jesus para casa e a sogra dele, que estava enferma, com muita fé, se levantou. Quem nós estamos levando para casa? O pastor da igreja? Não pode. A igreja? Não. Temos que levar Jesus. Mas Jesus hoje não é o homem, é Jesus habitando em nós. Nós temos que mostrar, temos que acordar, temos que despertar, porque senão estamos impedindo as pessoas de olharem para Jesus. E não é bom. Não podemos servir de pedra e de tropeço para ninguém. Mas aqui eu tinha que falar mais ainda. E ele diz: e se alguma coisa tenham defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quando eu leio isso aqui, eu sempre dou uma risadinha. Já pensou se essa lei existisse no Brasil? Quem roubou tem que devolver 4 vezes? Se eu deixar o carro lá, se pegar o meu carro, tem que me dar 4. Não? Mas não vou falar de ninguém, não. Mas algumas coisas que falam por aí de milhões, de bilhões, hein? Se tivesse que devolver quadruplicado. Era a lei falava sobre isso. E o Zaqueu está dizendo: você me pediu, eu vou cumprir. É verdade. Quando a pessoa se converte, você não precisa falar para ela, ela nota. As pessoas notam, as pessoas mudam completamente. Lição:
E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Onde é que a salvação vai entrar? Na nossa casa. Um fala nossa para não acusar ninguém. Quando é que a salvação vai entrar? Quando Jesus entrar. Mas em nós, quando houver mudança, o Evangelho causa transformação. O Evangelho causa mudança. A Bíblia diz, 2 aos Coríntios 5,17. Olha lá comigo. Diz assim, segundo o rapaz sempre ele dá a saída para tomar o cafezinho dele. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que tem que ver em nós. Se não estamos falhando, entenda, não estamos. Verdade. Um dia, um homem perguntou para Jesus: "O Senhor mostra-nos o Pai?" Jesus disse: "Filipe, estou tanto tempo com vocês, você está me dizendo quem me mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai." Nós temos que ver, quem vê você, está dando Jesus em você. Tem que ter, eu citei, mas não li, quero ler para quem está começando, Tiago, capítulo 2, versículo 26, por favor. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E todos viram isso, viram que o Zaqueu tinha mudado completamente. Aquele Zaqueu avarento, aquele Zaqueu, entenda bem, não existia mais. Aquele Zaqueu que era apaixonado pelo dinheiro, que amava o dinheiro, acabou. Ali estava no Zaqueu. É isso que tem que acordar a igreja de Cristo. Você já ouviu isso tantas vezes? É necessário, Paulo diz, falar as mesmas coisas. Temos que voltar às vezes àquele início, o primeiro amor, para despertar, senão estamos falhando. Estamos aprendendo, estamos nos inchando de conhecimento, mas eu testemunho. E dentro de casa? A família está sendo atraída com laços de amor, a família está sentindo vontade de conhecer o Salvador, a família está com vontade de conhecer verdadeiramente a Jesus, ou estamos fazendo um clube religioso? Quando acaba aqui, esquecemos tudo e vamos viver a nossa vidinha. Não. Onde você estiver, o Senhor tem que estar contigo. Zaqueu não foi para cá sozinho, não vá para cá sozinho, não vá para o trabalho sozinho, não vá, entenda bem, encontrar com os amigos sozinho. Onde você estiver, o Senhor tem que estar contigo. Como é que as pessoas notarão? A mudança, Jesus disse, a salvação veio a esta casa, a salvação vai entrar na sua casa, vai entrar, pode ter a certeza disso. Mas quero concluir, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um dia um homem falou, nós oramos tanto para uma pessoa entrar na igreja, e aí, quando está na igreja, nós excluímos ela da igreja, expulsamos ela da igreja, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de ser. As pessoas se escandalizam, não querem mais saber do Evangelho, não querem, não, nós temos que buscar o que se perdeu. E eu pergunto, quem está perdido na sua família, ou quem se perdeu, já esteve no nosso meio, cantando, louvando, adorando a Deus, mas hoje não quer nem saber da igreja, ou então alguém que nunca quis saber e não quer saber. Então acorde e diga como aquela senhora falou para Jesus: Jesus, muda em mim o que tem que ser mudado, para que eu possa despertar no meu marido o desejo de conhecer o Senhor. Essa deve ser a nossa oração. O Senhor muda em mim o que tem que ser mudado, para que a minha família tenha vontade de conhecer, mas talvez estão tão longe. A igreja de Cristo tem que acordar. Vamos voltar lá? Filipenses, capítulo 3, que ele disse para nós. E ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, sempre se alegre nele. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Para você voltar hoje ao primeiro amor, quando você entrou na igreja, você chegou em casa e já mostrou mudança. Um palavrão que a pessoa falou perto de você, você ria, você não deu aquela risada. Acreditando contigo. Outras coisas, talvez, uma bebida, né? Ou chamou você para algum tipo de conversa e você fugiu daquela conversa. Eu lembro um testemunho de um jovem, e ele conta isso, eu li num livro, não conhecia a pessoa, né? E ele conta que um colega o convidou para ir à igreja, e ele foi. Chegou lá, ele ouviu a mensagem, e Jesus tocou, e ele aceitou Jesus, aceitou mesmo, mas de coração.
E ele tinha uma namorada que não conhecia Jesus, então, consequentemente, o namoro deles não era o namoro de um cristão. Pelo menos o cristão deve ser santo, né? Pelo menos deveria ser santo. Aí a moça notou estranho. O que está acontecendo contigo? Ele conta num tom bem de humor mesmo, mas com seriedade ao mesmo tempo. Como assim? E ele disse: olha, eu quero te contar que eu conheci uma pessoa. Realmente eu estou vendo que você está diferente. Quem é ela? Quem é ela? Ele falou: não, não é ela. Aí ele levou: é ele. E ela se espantou e disse: mas como? Eu nunca notei isso em você. Como é que pode ser? O que é isso? O que houve? Por que você mudou assim? Não, eu quero que você conheça essa pessoa também. O quê? Você quer me dividir com ele? Não, eu não aceito isso não. Não, eu quero que você conheça. Quando ele entrou no meu coração, ele mudou a minha vida, ele vai entrar. De quem você está falando aí? Ele se abriu. Estou falando de Jesus Cristo. Irmão, nós temos que fazer isso. As pessoas devem notar em nós a mudança. Vão notar, por isso é necessário de voltar a esse primeiro amor. Quando você chegou em casa, o primeiro dia que você saiu da igreja, as pessoas notaram ou não notaram uma mudança em você? Quando você tomou a decisão por Cristo, quantos se batizaram e não falaram para a família? Não é verdade? Aconteceu isso com você? Eu já não, já toquei a trombeta no primeiro dia, né? Mas também eu era pinguço, era alcoólatra, todo mundo ia notar logo a mudança. Então eu já cheguei em casa: olha, fui na igreja hoje, eu estou com estava com um negócio ruim em cima de mim lá, pastor lá expulsou, e agora eu vou ficar firme com Jesus. Já fui falando. Mas tem gente que não, quer ver, tem que pisar em ovos, né? Tem que ser devagarzinho e tudo, e vai mostrando, mas as pessoas vão notando. E notaram, não sei se aconteceu, os amigos notaram isso. As pessoas notaram, vendo no temperamento, você não era mais daquela pessoa explosiva, nas palavras, ninguém ouviu, mas o que ouvia da sua boca e tudo. Uma vez na família, um sobrinho da minha mãe, e a tia Tereza, que é a minha mãe, sai da fala assim, não, meu filho, agora eu sou evangélica. E ela gostava de contar piadas, né? E tudo. E ele falava, não, agora eu sou evangélica. Quer dizer, as pessoas devem notar. Irmão, acorda. Será que estamos levando Jesus para cá? A salvação está entrando na nossa casa? A salvação está entrando? Ou estamos apenas num clube religioso? Hoje é o dia de todo mundo acordar: Jesus, muda em mim o que tem que ser mudado. Jesus, acrescenta o que tem que ser acrescentado, tira o que tem que ser tirado. Oh, glória a Deus.